quando nós visualizamos a ideia da sideração, isso concorre para que a gente possa direcionar nossa atenção a tudo o que se vive nas circunstâncias em que as coisas são atribuídas às estrelas, cuja inscrição está no fato de envolver exatamente aquilo que está em volta. Quer dizer, é uma forma de se pensar esse tema da sideração, é porque o conjunto das estrelas e dos astros, eles estão sempre indicando que há ali elementos relacionados com esse tema da sideração. Além do fato de ser uma alteridade de extrema, né, distância, né, e que mostra um caminho que concerne a esse sentido de alteridade conforme a sideração, além de mostrar o caminho, né, que tem como apoio o que se conhece como referencial da posição que é chamada dos astros ou dos pontos estelares. O olhar para o alto, em que as pessoas veem pontos luminosos que estão regularmente no mesmo lugar, coloca sentido que interfere na visão acerca de si mesmo. A gente imagina uma pessoa que se deita e que não tem nada sobre ela, se deita no campo, o que ela vê é uma coberta exatamente da abóbada celeste, repleta exatamente desses elementos estelares. Então, é daí que emerge o tema da visão, do contexto astral, se imiscuindo na condição mais pessoal, conforme o elemento presente na linguagem. Por isso é preciso considerar que o termo sideração tem a palavra sid, do latim sidus, que significa estrela. Assim, o que pode ser posto como hábito e o que pode ser indicado como vínculo na vivência pessoal, dentro do incerto das contingências, é endereçado para o campo estrelar na vida. É o que encontramos, por exemplo, no tema central do filme, foi apresentado, né, na Rede do Brasil, A Culpa é das Estrelas, de 2014, de Joyce Bunney, no qual aparece o encontro e o desenrolar disso quando dois adolescentes se envolvem numa viagem a Amsterdã. A rigor, o que podemos focalizar é através de outra formulação, pois o título em inglês é The Fault in Your Star, levando-nos a funcionar por meio do foco de a culpa em nossas estrelas. Dessa forma, as estrelas desses dois jovens estão implicadas no fato de eles estarem se tratando de uma doença grave, o câncer. Um câncer terminal. Ambos afirmam um quadro de desesperança, tendendo para viver em um sentido que coloca ênfase no desamparo que geralmente deriva para o quadro de revolta pessoal numa perspectiva depressiva. Assim, podemos ver que a fonte do desamparo dá margem ao que mostra o viés agressivo e constituinte da rasura no eu ideal. A estrela de cada pessoa tem um vínculo entre o extremo da função de algo fora, considerado pelo que tem uma natureza pessoal,
de maneira a envolver o sistema mais íntimo, como é a saúde, e o que foi apresentado pelo filme acima referido. Daí, vemos o elemento da alteridade, que vem através da sideração e mostra o quanto a pessoalidade é abrangida na formulação do que está fora e o que está dentro, o que é íntimo e o que é extimo. É quando vemos que não é difícil torcer o íntimo a partir da colocação pública, sustentando o valor a ser considerado do que é um partido dominante, cuja determinação chega ao ponto de falar sobre o campo da culpa ou da responsabilidade. A formulação da alteridade tem como referência a abertura para que aí se coloque inúmeras fontes de atribuições, inclusive as que podem ser ampliadas e inventivas, até as que trazem um significado restritivo. Isso pode ter um caráter bem romantizado, como é o caso do filme acima apontado. Mas é também o caso de uma dominação que, cinicamente, não se importa com os aspectos que geram sofrimento no cotidiano das pessoas. Então, o partido dominante no eu, o partido dominante numa sociedade, pode levar uma pessoa a ter um tal cinismo que o sofrimento vivido subjetivamente ou o sofrimento imposto na vida de pessoas não tem sequer relevância na consideração daquilo que se chama de preocupação com os direitos humanos. No caso, o que pode ser indicado é que a alteridade poderá assumir a condição dada pela falta, mas também pode aparecer na perspectiva de não tê-la. Ou seja, é preciso observar que esse trajeto no sentido da alteridade, depois de ser tratado com bastante frequência a questão do sentido na interseção entre o imaginário e o simbólico, nessa interseção do imaginário com o real, em que aparece esse elemento da falta no outro, mas no outro tipo de outro, né, que foi exatamente o outro derivado de todas as relações com as contingências, nesse campo aí é preciso considerar a relação que coloca essa falta nesse outro, mas também pode extrair essa falta desse outro. E isso aí nos leva exatamente a perceber que há dois caminhos aí que a neurose nos leva a partir do tema da fantasia. E esses dois caminhos, eles vão ser tratados somente que dentro da perspectiva de tentar abordar a questão da alteridade, a questão da relação subjetiva com essa alteridade. E isso nos dá condições de, a partir daí, a gente poder olhar quais são os traçados seguintes depois dessa interseção do imaginário com o real.